Namastê! Olá, seres de luz, tudo bem, gente? Tudo bem pra vocês e pras araras que estão gritando aqui. Tem muitas aqui no parque. E aí, gente, como é que vocês estão? Então vamos para mais um vídeo dessa semana. Hoje eu senti de falar com vocês um pouquinho sobre a morte. Para quem tá me acompanhando aí nas lives sobre os deuses, eu fiz uma live sobre a história de Shiva e comentei um pouquinho que eu tô estudando com a minha mestra sobre a morte. Então o pacote de cura energética que a gente tá fazendo agora é sobre a morte. E eu também comecei a ler um livro que tem aqui na pousada, que é esse aqui, ó. O livro tibetano do viver e do morrer. E aí hoje eu li bastante capítulos sobre ele, né? E daí veio essa reflexão, assim, ainda mais sobre a morte. E aí eu queria contar um pouquinho a forma como eu vejo esse tema, porque eu sei que é um tema onde nem todo mundo fala e é algo meio que as pessoas fogem disso quando vão acessar isso, né? Porque a gente passa ao longo dessa vida pensando que existe só essa vida e que quando morrer daqui a pouco vai ser o fim, não vai existir mais nada, mas na verdade não, tem todo um entendimento por trás da morte e que a gente não é ensinado, né? Ninguém nos ensina a se preparar para morrer, porque a única certeza que a gente tem dessa vida é que em algum momento a gente vai morrer, né? E a gente pode morrer a qualquer momento, né? Você pode estar aqui me ouvindo agora e, enfim, amanhã eu posso não estar mais aqui, né? Por isso que a gente sempre fala do viver o aqui e o agora. É justamente sobre isso, é saber que a gente só existe o agora, não existe o amanhã. A gente não tem que ficar relembrando coisas do passado, a gente tem que fixar o nosso momento presente, no aqui e no agora. E eu comecei a entender um pouquinho mais sobre a morte quando eu comecei no início dos meus estudos, né, dessa parte espiritual, que foi através dos livros do Chico Xavier, né? Para quem não conhece, Chico Xavier foi um médium aqui do Brasil muito conhecido, tem vários livros, né? Tem uma sequência de livros, eu li todos eles. E a minha abertura dessa parte espiritual foi através dos livros espíritas, né? E os livros dele trazem muito essa realidade, né? Principalmente das dimensões que existem, né? Que tem um umbral, né? Que muitos espíritos acabam indo para lá, vagando, ficando muito tempo lá, né? E existem vários tipos de umbrais onde as pessoas que se suicidam, as pessoas que são viciadas em algum determinado vício, né? Fala também das dimensões aonde, quando seu espírito desencarna, ele vai para algum hospital e aí se recupera lá, toma consciência de novo para entender que morreu. Então eu acessei essa parte da morte através do espiritismo mesmo, que me trouxe todo esse entendimento do quanto não existe só essa vida, né? A gente tá num ciclo de renascimento e morte a todo momento. E foi através do espiritismo que eu acessei esse entendimento de que não tinha só essa vida, eu já reencarnei várias e várias vezes, né? E depois dessa vida eu vou reencarnar de novo. E que a gente tem que entender que nós somos um espírito, né? E que a gente está aqui para evoluir e edificar o nosso espírito, para que quando a gente ir para a morte, a gente voltar e renascer de novo muito mais consciente, né? Porque consciência a gente não perde, né? A única coisa que a gente vai perder dessa existência é esse corpo físico. Eu estou aqui agora como Gabriela, mas eu já tive várias versões dessa mesma de outras aparências, na verdade, né? E
foi através do espiritismo que eu consegui acessar essa questão da morte, aonde me fez entender muitas coisas, né, em relação a isso e mudar mesmo a forma de como eu me relacionava com isso, né, de realmente conseguir ter esse entendimento muito mais profundo do que é esse assunto, aonde muitas vezes a gente foge dele, né? E aí a gente só não consegue fugir quando realmente acontece, né? Quando a morte ela se mostra presente na sua vida. E aí é como se o mundo parasse. E aí a vida fizesse com que você olhasse para isso e entendesse essa impermanência. E aí hoje lendo no livro, falava muito sobre isso, sobre essa impermanência, que a gente esquece que essa vida é uma impermanência, não existe segurança aqui, que a gente tem que entender que as coisas elas mudam a todo momento e que a gente precisa aprender a ser flexível, a gente precisa aprender a se moldar nas experiências, porque toda experiência que vem ela é necessária para o seu crescimento, né? E aí a gente entendendo um pouquinho sobre a mente, o que a mente gosta, o que a mente procura. Ela procura a zona de conforto, ela procura essa segurança. E coisa que a gente entende que é ilusório, que não é real, porque a vida é uma impermanência. E sobre essa questão da morte, né? Que nem eu falei, eu tive esse entendimento melhor no espiritismo e agora estudando com a No sobre a passagem dos bardos, né? Que quando a gente morre a gente vai passando pros bardos e é um assunto que é um pouco mais, digamos, complexo assim, que eu ainda não sei talvez me expressar de uma forma que vocês possam entender, porque eu ainda estou aprendendo. Inclusive nesse livro aqui vai falar sobre isso, então com certeza, depois que eu terminar de ler esse livro, eu vou ter outro entendimento sobre a morte e com certeza eu venho aqui compartilhar com vocês. Mas o que eu queria trazer mesmo é que a gente precisa tomar consciência desse assunto, né? A gente precisa abrir esse olhar para a morte, entender que ela pode acontecer a qualquer momento e que a gente precisa se preparar para morrer e a gente precisa se preparar para a morte em vida, quando a gente está aqui reencarnado, né? Então é realmente você valorizar aquilo que você tem no agora. Não projetar a sua mente para um futuro que é ilusório, que ele não existe, que não é real. Você projetar a sua felicidade para alguma coisa ou para alguma pessoa. Se você não está feliz no agora, que você procure práticas, procure conhecimento, procure mestres, procure algo que desperte isso em você, para que você realmente aprenda a elevar o seu campo de energia, aprenda a estar bem no mundo, estar forte, porque a gente precisa fazer esse preparo para a morte, porque a gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe se vai estar aqui, né? E é algo em que a gente não se prepara, a gente não aprende a fazer isso. Então é muito importante a gente tomar consciência de que isso existe, né? É real, a gente tem, a única certeza que a gente tem é que a gente vai morrer. Só que a gente não sabe que dia, né? O plano divino. Até que momento que eu vou estar aqui, eu não sei. Então a gente precisa aprender a também a olhar para isso, olhar para as nossas questões da nossa vida, seja conflitos que eu tenho com pessoas, brigas, desentendimento, daqui a pouco com a família, amigos, é realmente buscar essa libertação dentro de você, buscar daqui a pouco o perdão que você precisa ter, que você precisa pedir, liberar as mágoas, liberar a raiva, liberar tudo aquilo que aflige o seu coração, aflige o seu espírito, para que você não leve isso para as próximas vidas, você não reverbere essa energia e acabe dificultando ainda mais o seu processo. Então a gente precisa despertar esse olhar para a vida, de que a gente tem que se preparar para morrer e a gente, quando for chegar esse momento, a gente morrer em paz, morrer calmo, morrer bem,
Saber que dessa vida aqui você conseguiu sustentar todas as ações que você precisava. Você conseguiu realmente se tornar um ser humano melhor para você, melhor para Gaia, melhor para todos os seres. Então é algo que a gente começa a tomar consciência disso e começa a mudar esse olhar, né? Que nem eu já falei em vários vídeos, é mudar o olhar quando a gente olha para o outro, saber que o outro é o divino, saber que a gente precisa colocar amorosidade naquilo que a gente está falando, naquilo que a gente está fazendo, na forma como a gente é no mundo mesmo. A gente precisa ser amor, a gente está aqui para ser canal de amor, a gente veio para cá para aprender a amar. E a gente não vibra ainda nesse lugar, a gente vibra muito baixo ainda, a gente vibra no julgamento, na manipulação, na punição de querer se vingar do outro, ou fazer mal, querer fazer aquela, me fez mal, eu vou fazer também, sabe? A gente ainda vive nisso e essa energia ela é muito densa. Então a gente precisa entender que tudo isso que a gente vibra no agora vai reverberar na hora da morte e a gente leva isso. E é muito importante a gente trabalhar essas questões em nós, por isso o autoconhecimento, por isso o despertar da consciência, para que a gente eleve a nossa consciência, eleve a nossa vibração para vibrar alto, para a gente quando morrer a gente tá bem, né? Então que a gente possa olhar para essa vida com esse olhar, eu estou me preparando para a morte, eu preciso aceitar a morte. Ela é um processo e que é natural dessa vida e que eu preciso me preparar a todo momento, me preparar para a minha morte, mas também me preparar para a morte de entes queridos, no qual são pessoas muito importantes para mim, mas que em algum momento eles também vão ter que partir. E eu tenho que ter esse entendimento dentro do meu coração. Eu preciso honrar e agradecer a passagem daquela pessoa, que ela foi muito importante para mim, ela foi algo e que me despertou muita coisa bonita, mas que eu preciso também deixá-la ir, porque ela já fez a passagem dela aqui na Terra, nessa vida, e que eu preciso realmente deixar o espírito dela descansar, né? E uma das coisas que no espiritismo fala muito, para que quando a gente realmente, por exemplo, perde um ente querido, para que a gente não fique chamando por ele, né? Que a gente não vá para esse lugar de sofrimento e de dor, de tristeza, porque isso dificulta o processo dele lá no astral, né? Lá no astral. Então, por exemplo, quando um espírito ele morre e ele vai para outras dimensões, né? Todos eles vão, dependendo da vibração desse espírito, eles vão para um hospital e lá eles ficam, né? Como se fosse aqui, é normal, a mesma coisa que acontece aqui acontece lá. Eles vão para o hospital para se recuperar. E eles ficam durante um bom tempo dormindo, descansando, porque o que acontece aqui na Terra, né, os entes que estão aqui sofrem muito com a partida. Por quê? Porque a gente não sabe lidar com a morte, a gente não tem essa consciência, né? Então as pessoas sofrem muito, vão muito para essa tristeza e para esse sofrimento. Então, para que esse espírito ele não sinta essas vibrações para ele, eles cedam, tipo, esse espírito fica descansando lá, até que a família começa a ter a compreensão, a integração dessa consciência de que realmente precisa aceitar que aquele ente foi embora, para que esse espírito lá no astral ele possa ir se recuperando e despertando a consciência aos poucos, para também que ele não fique tão confuso e perdido, sabendo que agora ele não está mais na Terra, ele está em outra dimensão. Então é muito importante, né, nesse processo, até quando a gente pede um ente querido, a gente deixar essa pessoa ir, honrar e agradecer a passagem dela. A gente vai sentir saudade, isso é normal, faz parte de nós, do amor que a gente tem, um vínculo com aquela pessoa, mas a gente precisa deixá-la descansar, a gente precisa emanar amor e luz para ela. Enviar mensagens de amor também, porque eles recebem, né? Tem vários livros espíritas que eu li, que é muito linda essa relação, que você pode se comunicar com eles, você não precisa
ter alguém para fazer essa comunicação, que nem um médium, você pode, por exemplo, escrever uma carta você mesmo e enviar para essa pessoa que ela vai receber lá. Você pode mandar uma flor, algo que você queira e plasmar lá na outra dimensão que ela vai receber, né? Então é algo que a gente precisa entender que esse vínculo vai ser eterno, vai ser para sempre. Mas que a gente precisa deixar ir, deixar esse espírito fluir, para que ele possa viver uma outra vida, uma outra realidade e se preparar para a nova reencarnação, né? Então é algo muito lindo quando a gente acessa essa consciência do que é a gente, o que realmente a gente é, que a gente é um espírito, a gente está aqui nesse processo evolutivo, mas principalmente esse entendimento da morte. A gente precisa aprender a olhar para isso, a não negar essa parte da vida. A gente vai morrer e vai morrer a qualquer momento. Por isso viver o presente, por isso viver o aqui e o agora. Se você tem que perdoar alguém, perdoe no agora. Se você tem que dizer que ama alguém, ame no agora. Para que isso você não sinta que ficou mal resolvido dentro de você, para realmente não levar na hora da morte, né? Então eu senti muito de falar sobre isso, porque hoje em dia é um assunto aonde eu sou muito grata a estudar, né? Agora estudando com a No, sobre os bardos, é uma outra visão também da morte que eu tô acessando e que com certeza irei trazer aqui para vocês também, né? Mas esse entendimento que eu tenho, principalmente do espiritismo, que é onde me trouxe muito conforto, me trouxe muito amor, me trouxe entendimento para eu olhar para essa vida com esse olhar de dizer tá tudo bem, tá todo mundo no seu processo evolutivo e a qualquer momento essa reencarnação ela vai acabar para acontecer uma próxima, e que eu preciso deixar esse espírito ir, eu preciso também aprender, né, a ter o desapego, porque eu sei que isso é uma impermanência, a vida ela é uma impermanência. Então, quando eu tenho isso integrado dentro de mim, né, e isso é uma prática que eu tenho que fazer sempre, lembrar disso, que as coisas mudam, não existe essa segurança que a mente procura, isso é ilusório, não é real, que a vida ela é essa impermanência e que as coisas mudam, elas trocam de lugar, e isso faz parte do processo evolutivo, faz parte de estarmos aqui. Você tem essa paz dentro do seu coração, tanto para você entender que a qualquer momento você pode partir, mas também deixar outras pessoas irem também, né? Principalmente os entes queridos. E, enfim, gente, eu acho que era isso que eu queria dizer. Eu sei que não é fácil, com certeza, se você está ouvindo agora e você perdeu alguém que foi muito importante para você. Eu sei que não é fácil, espero que esse vídeo possa confortar um pouco seu coração para entender esse processo dessa vida, que você procure o conhecimento para que você consiga se libertar também dessa própria, às vezes, ignorância que a gente tem em relação a esse entendimento sobre essa vida. Então, que você busque o conforto que você precisa e que vai ficar tudo bem, tá? Gratidão, gente, muita luz e muito amor para todos nós, tá bom?